Bom dia, meu nome é Tiago Cosmo, sou catequista da paróquia de Nossa Senhora, Rainha dos Apóstolos. E hoje eu irei falar sobre o papel do Papa na Santa Igreja e a importância da sucessão apostólica. Quem é o Papa? Essa parece uma pergunta simples, porém, sua resposta é muito mais complexa do que as pessoas imaginam. Ao ouvir essa pergunta, a maioria das pessoas ia responder: o Papa é o líder da Igreja Católica. Porém, essa resposta não está necessariamente correta. O Papa, de fato, possui autoridade sobre os membros da Santa Igreja, mas essa autoridade não é utilizada apenas para governar, mas sim para proteger a Igreja, manter a Igreja cumprindo o seu papel sem se desviar da missão confiada a ela. A missão da Igreja é transmitir a fé verdadeira, a fé ensinada através dos tempos pelos apóstolos e que foi recebida da própria boca de Jesus. Sendo assim, o real papel do Papa é manter a unidade da Igreja, ensinando a mesma fé para todos os católicos do mundo e proteger a Igreja contra toda e qualquer ideia que a leve a se desviar do seu caminho. Então, o Papa não é meramente o líder da Igreja, mas o seu protetor. A Igreja tem a missão mais importante que existe, que é de ser o único caminho para a salvação. A Igreja guia toda a humanidade ao céu. E, sendo assim, ela é muito mais do que a mera reunião de seus membros. Ela é a personificação da salvação, a personificação do próprio Cristo na Terra. Por conta dessa imensa importância, a Igreja não pode ser guiada por uma pessoa comum, mas apenas por aqueles que foram capacitados pelo próprio Deus para esse papel. E isso é garantido pela sucessão apostólica. São Pedro, o primeiro Papa, foi escolhido e capacitado pelo próprio Cristo para assumir esse papel. Vemos isso em Mateus 16, do 13 ao 19. Lá nós vemos tanto a escolha de Pedro pelas mãos de Cristo, como também a sua capacitação pelo próprio Deus Pai. Quando Pedro declara: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, Jesus diz que estas não eram palavras humanas, mas revelações do próprio Deus Pai. Com isso, Cristo revela a todos que Pedro não era mais uma pessoa comum, mas uma ponte direta entre Deus Pai e os homens. A palavra de Deus é aquilo que sustenta a Igreja. E a partir daquele momento, São Pedro se tornara o oráculo das palavras de Deus, a rocha que sustentaria a Igreja e a protegeria para que as portas do inferno jamais prevalecessem contra ela. Ele assumiu o papel que o próprio Cristo possuía na terra, pois sabemos que Jesus não ficaria na terra para sempre. Mas este poder não desapareceu com a morte de Pedro. Como a Igreja é eterna e deve permanecer até o fim dos tempos, como Cristo disse, estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos, o papel exercido por Pedro também deve acompanhar a Igreja durante toda a sua existência. Dessa forma, sempre que um Papa morre, é eleito outro para assumir o seu lugar.
E este sucessor recebe do Espírito Santo o mesmo poder e a mesma autoridade que Pedro recebeu de Jesus Cristo. A ex-cátedra, a cadeira de Pedro. Isso garante que a Igreja permaneça unida e tendo a legítima verdade, preservada e ensinada sem alterações, desde que saiu da boca de Cristo. A forma de ensinar e o entendimento sobre essas verdades podem ser aprimoradas ao longo do tempo, mas a verdade ensinada nunca mudou dentro da Igreja, e o Papa garante isso. Existe uma linha sucessória direta entre todos os papas, desde São Pedro até o atual Papa Francisco. E esta linha irá continuar de forma ininterrupta até o fim dos tempos. Foi o que Cristo disse. E quem duvidar disso, infelizmente está duvidando da própria promessa de Cristo. Está chamando Jesus de mentiroso. Quem governa a igreja é o próprio Deus Pai falando através da boca do Papa. E o Espírito Santo que guia as ações da igreja através das ações do Papa. O Papa, de forma alguma, é cultuado como um Deus ou como alguém que substituiu Cristo, mas ele é o pontífice, a ponte entre Deus e os homens. Ele é o representante direto de Deus aqui na terra, e por conta disso, nós lhe devemos a nossa obediência, pois ao obedecer o Papa, estamos obedecendo a Deus Pai e também ao Espírito Santo. Muito obrigado a todos, que Deus vos conceda os dons da sabedoria e do entendimento, e que Ele sempre vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Rezemos pela alma do Papa Francisco e que o próximo Papa, ao assumir, dê continuidade a essa linda missão. Muito obrigado a todos.